Boa noite a todas, todos, todes. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo promovido pela Estrela Guia. Hoje vamos debater um assunto bem importante, né? As vivências de pessoas que vivem com HIV e que fazem uma trajetória e fazem a militância de conscientização da sociedade perante esse assunto, né, que é um assunto com bastante preconceito na nossa sociedade. Hoje vamos ter presenças ilustres da Rafaela, da Letícia aqui debatendo conosco. Então vai ser uma honra estar aqui junto de vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou educadora de par aqui na Estrela Guia. E me sinto uma pessoa muito honrada de ter essas visitas ilustres aqui no nosso bate-papo de hoje, para conscientizar então a sociedade. A Rafa já entrou. Rafa, seja bem-vinda. Deixa eu mandar um convitinho para Rafa. Deixa eu convidar aqui. E a Rafa convidei. Olá. Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao canal da Estrela Guia. Obrigada pelo convite, bom estar aqui. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Não sei se vocês me conhecem, eu sou Mariana Franco, sou mulher trans, docente de serviço social na UFSC, sou pesquisadora em saúde pública, também educadora de par. Rafa, ontem encontrei uma amiga em comum, a Carolina Yara, que estava em Florianópolis realizando uma atividade. Então, ontem e hoje passei o dia stalkeando vocês. Stalkeando, não sei se é uma palavra que se usa ainda, mas eu uso ainda. Conheci bastante o trabalho de vocês, o ativismo que vocês realizam, que é um trabalho incrível e que precisamos muito, principalmente, né, na atualidade, nessa era de fake news, onde a gente tem notícias de que vacinas, né, causam nas pessoas HIV. É um discurso totalmente preconceituoso, um discurso excludente. Mas vamos então iniciar o nosso bate-papo. Eu, né, Rafa, posso chamar de Rafa, né? Letícia. Eu gostaria que vocês se apresentassem para nós, então, para as pessoas que nos assistem, e o trabalho que vocês realizam na sociedade. Pode começar, Rafa. Para o ímpar! Bom, primeiramente, obrigada pelo convite aí da Estrela Guia, né, de estar aqui nessa live. Acho que é importante não só, né, a gente está fazendo aí depois do dia 1º, né, eu acho que existe uma ausência, né, de falar sobre a pauta de HIV, a vivência de HIV em todo ano, né, e aí acaba não sendo diferente de dezembro, as pessoas focam ações apenas no 1º de dezembro, né, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, então eu fico feliz, né, de ter sido convidada aqui para estar com vocês aqui nessa live. Bom, eu me chamo Rafaela, porém mais conhecida como Rafusca. Tenho 30 anos, né? Os 30 anos vivendo com HIV/AIDS. Eu sou de transmissão vertical, né? Ou seja, a minha infecção ocorreu aí na primeira infância. Não sei ao certo se na gestação, no parto ou na amamentação, porque foi descoberto na sorologia. Eu já tinha quase 2 anos de idade, né? Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, questão de tardia, né? Naquela época, casal heterossexual, não era aquele grupo, né? Que se pensava que teria esse, né, HIV. Atualmente, né, eu ingresso no movimento de AIDS com 15 anos e vou aí me construindo nesse processo. Faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eu falo abertamente sobre viver com HIV, né, publicamente. Logo que eu terminei a faculdade, eu resolvi fazer isso. Sou psicóloga e atualmente componho, né, o MNCP, que é o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, que é uma rede de mulheres cis e trans que vivem com HIV/AIDS.
Componho uma secretaria executiva, né? Estou nesse cargo aí junto com meus colegas. Sou uma das cofundadoras da Rede Jovem Rio Mais, né? Que é uma rede estadual de adolescentes e jovens que vive e convive com a HIV/AIDS do Rio de Janeiro. E também componho o Meta Brasil, que é o movimento Estamos Todos em Ação, que é um movimento de jovem, né? Com e sem, apesar de não ser jovem, né? Estou como colaborador agora, mas é um movimento de jovens com e sem deficiência, né? Pela luta das questões de inclusão relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, a prevenção de ST. Aqui no Brasil a gente foca nessa questão. Bom, eu sou Letícia de Assis, sou jornalista, tenho 44 anos. Além de jornalista, sou cosmetóloga natural, tenho uma pequena empresa de cosmetologia. Sou youtuber, pesquisadora da UFSC na área de gordofobia e também de soroativismo, né? Faço parte do Grupo Nacional Transdisciplinar de Pesquisa Gorda. Pretendo, né, ampliar aí minha pesquisa mais adiante, juntando, né, as minhas duas investigações científicas, né, de mulher gorda e de mulher positiva, né? Eu descobri que vivo com HIV em 2016, mas a estimativa é que eu viva desde 2010 com o vírus. A transmissão foi por via sexual e foi por um parceiro que eu tive, que era meu namorado fixo, uma relação heterossexual, era meu namorado mesmo, então fugi um pouco dessa coisa que a Rafa aí falou, da questão dos grupos de risco, né? Inclusive eu tenho falado muito sobre isso no meu canal. Acho que por apresentação agora é o suficiente, o resto a gente vai falando. Lindo, já vou pegar o gancho que tu deixou aí, que você falou do seu canal. O que é o seu canal? O que você debate no seu canal? Que você faz o ativismo de diferentes corpos, né? De corpas gordas, que a gente fala. O que você debate? Como que você faz essa divulgação de trabalho / ativismo, né? Também vi que você é meio bruxólica também. Adorei, achei fantástico isso. Sim, e o meu canal ele chama Tá Boa Bonita. Bonita mesmo, porque, né, eu sempre fui muito viada, eu amo esse meu aspecto da personalidade, assim, né, isso muito antes de eu ter um conhecimento ou uma abertura de entendimento maior sobre o universo LGBTQIA+, depois, inclusive, vi, né, constatei que eu também era uma LGBTQIA+, inclusive eu tenho um filho trans, né. Meu filho está com 16 anos, aí, né, a gente ampliou esse debate também no canal. Mas o meu canal ele tem três grandes temas, né? Um dos temas é viver bem com HIV. O segundo tema é a gordofobia, a gordosfera, que eu chamo, né, que é onde eu falo da pesquisa gorda e outros assuntos relacionados à gordofobia, a ser uma pessoa gorda nesse mundo gordofóbico e lipofóbico. E o terceiro grande tema é a bruxaria e a alquimia, onde eu falo também sobre essa magia das ervas e o meu trabalho. Então são três temas que aparentemente não têm nada a ver, mas eles têm tudo a ver, né? Agora, ultimamente, eu tenho aberto outras frentes aí de intolerância religiosa, o próprio LGBTQIA+, que eu fiz uma série inteira sobre isso, sobre as letras, né? Mas sempre os vídeos que dão mais retorno, engajamento, respostas de pessoas que vêm no meu privado, que vêm no WhatsApp, são os vídeos relacionados ao HIV. E eu percebo que é porque as pessoas realmente ficam em busca ali de uma resposta, de um alento, de alguém que as ouça, né? E às vezes elas nem têm o vírus, elas estão só desconfiadas, elas se sentem culpadas, enfim. Um dos vídeos que eu tenho que faz mais sucesso é justamente isso, a doença da culpa, né? Que ali eu falo sobre isso. E é algo que para mim é muito gritante, assim, pelo menos no recorte que eu lido, né? As pessoas, elas, por se sentirem culpadas, elas já acham diretamente que elas estão com HIV. E que tendo HIV, isso é uma sentença de morte para elas, porque a ignorância ainda é muito grande. Eu dei muitas entrevistas esse ano, né? Mais do que costumeiramente, e 3 repórteres que me entrevistaram, de diferentes locais, diferentes veículos grandes. A primeira pergunta deles foi exatamente a mesma: há quanto tempo você tem AIDS?
né? Então as pessoas sequer sabem a diferença entre HIV e AIDS. Isso demonstra assim, que se o jornalista, que é uma pessoa que tem mais acesso à informação, tá com aquela pauta na mão, não sabe a diferença, que dirá um cidadão comum que às vezes não tem acesso a essa informação. Rafa? Oi? E o seu trabalho, esse ativismo que você também faz, o Coquetel com Elas, né? Que é um debate que você Isso. promove, as lives, como funciona, como Foi que a gente pode participar, como que a gente pode fortalecer também o trabalho. Vamos lá. Então, o Coquetel com Elas, né, é como se fosse um programa, né, mas são lives, né, que eu e a Vanessa Campos, da Soropositiva, né, a gente pensou para alcançar mulheres que não estão envolvidas com movimentos de luta contra a AIDS, né. Então, alcançar essas mulheres que estão aí na internet, né, que desconhecem, né, que existem grupos, enfim, ONGs ainda, porque isso é real, ainda se acha, né, que é aquele núcleo daquele hospital que são o universo delas. Então a gente ampliou essa fala e também trazendo um pouco da nossa vivência, né, porque as pessoas conhecem mais Rafaela, né, Rafusca e Vanessa, Soropositiva, militantes, atuantes do movimento. Então desconhecem muito da nossa vida mesmo, né, das nossas problemáticas, da nossa vivência, como foi o processo também, né, até chegar a falar abertamente sobre HIV. Então, o Coquetel com Elas acontece toda segunda-feira, às 21 horas, né, horário de Brasília, no meu perfil, né, no Rafusca Queiroz, e no perfil da Vanessa, que é o Soropositiva. Então, uma segunda ela abre, outra segunda, né, eu abri. Nessa segunda foi eu que abri. A gente trouxe um pouquinho do tema sobre dezembro vermelho, né, a questão da invisibilidade, né, positiva, para falar um pouco desse aspecto, né, do que é falar abertamente sobre HIV, se não falar abertamente é não se aceitar, né, como que fica essa trajetória. Falamos um pouquinho também das problemáticas, né, de algumas pessoas que começam a falar de HIV e não procuram, né, se atualizar com a história do movimento. Então, por exemplo, a não utilizar mais termos como aidético, como viver com AIDS, como portador da AIDS, né, são termos que já foram ultrapassados e são termos que vêm dessa conjuntura, né, estigmatizante que é a história do HIV no Brasil. Então a gente tenta justamente falar sobre isso, e muitas pessoas novas no movimento, né, desse ativismo virtual, com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok agora, trazem algumas informações, né, que estão aí presas no passado, porque quando joga no Google, né, é essa informação que está lá, né? Então, por exemplo, eu dei uma entrevista que foi para Veja, né, e aí a tirada da matéria embaixo é portador da AIDS, né, e aí tem sentença de morte, Paraná, e eu falei, nossa, mas a repórter foi tão legal, assim, usou termos super atualizados, mas quando lançou a matéria, vem esse boom desse termo antigo, né? Então é todo um trabalho que a gente faz para sensibilizar mesmo, né, as pessoas, e essa última live foi relacionada a isso. A gente já falou sobre questão, né, de mães positivas, falamos sobre a terapia dupla, né, com a Márcia Rachid também. Então a gente também convida pessoas que vivem com HIV, mas pessoas mulheres, então mulheres trans, né, ou cis. O foco é esse, dar visibilidade para nós mulheres, porque somos muito poucas falando sobre HIV. A gente sabe como é a questão do machismo, né? Como que isso afeta quando mulher descobre o HIV, né? E quando mulher trans descobre o HIV, que é totalmente diferente, né? Como um homem cis, quando é branco, né? Tem todos esses privilégios entrelaçados, né? Então, o objetivo nosso é esse, de chamar mulheres, né, vivendo, e também pessoas convivendo, né? Como foi do caso da Márcia. A gente já fez live com a Thaís Renovato também. A gente pretende a próxima live fazer com uma mulher trans. Então também, né, a gente se sente sido convidada aí a fazer também, né, a live com a gente. Mas é isso, a gente está nessa busca aí de alcançar, né, as mídias, porque o Instagram tem sido esse canal, né, depois da atualização que pode ter, né, várias pessoas fazendo, né, até 4 pessoas. Então é isso, a nossa live acontece dessa forma, né, para a gente chegar justamente nessas pessoas e levar a informação fácil. Então, a gente começou explicando o que é HIV, o que é AIDS, o que é, né, estar em quadro de AIDS, porque muita gente voa na informação do Google e não é mais aquela informação que está no Google, né? Então, tudo isso a gente faz esse trabalho mesmo de sensibilização para pessoas também que não têm HIV, né? E que tenha um canal também de informação que seja fácil de entendimento, que também quando pega algumas coisas na internet está muito elaborado, né? Com termos muito técnicos também. Então, as pessoas não sabem muita coisa. Então, esse é o nosso trabalho.
Então, sintam-se convidados, né, para acompanhar a gente aí toda segunda de 21 horas. Com certeza, porque até eu me sinto uma pessoa muito honrada enquanto futura profissional, né, do Serviço Social Brasileiro para compreender a movimentação e também para participar da luta em conjunto, né, principalmente quando, até anotei aqui, você fala, né, Rafa, da visibilidade da mulher nessa temática. Porque quando a gente não é debatido o ano todo, daí chega Dezembro Vermelho, todo mundo debate, todo mundo faz uma arte bem linda no Canva, né? E faz um lacinho vermelho. Um lacinho vermelho, mas a sua grande maioria das postagens, ela é relacionado a homem cis, né? Geralmente é uma figura do homem cis branco, né? Quase sempre a maioria da população de homens gays. E quase você não vê as tiragens referentes às mulheres, né? Porque se tem esse tabu muito imposto ainda, né, da vida sexual das mulheres, que é algo muito preservado, muito reservado, que nenhum assunto das mulheres com HIV a gente pode debater na sociedade, né? É um tabu e a gente não pode falar disso. E entra isso muito aqui numa pergunta que até eu separei aqui para fazer com vocês. Como eu sou ativista do movimento trans há mais de 10 anos, e eu me peguei analisando o recorte para a gente debater hoje, foram pouquíssimas e raras as vezes que nós também debatemos, enquanto movimento LGBTQIA+, enquanto movimento feminista, a pauta da mulher vivendo com HIV também é algo que a gente não debate, a gente não coloca, né? Como que vocês realizam esse enfrentamento no movimento? Eu digo pela minha visão que eu, enquanto mulher trans, né, nesse movimento feminista, né, barra um recorte, um movimento muito branco, muito hétero, muito cisnormativo, algumas pautas, né, enquanto mulher trans, são difíceis para a gente debater. Eu digo, vamos fazer um evento em Florianópolis referente, vamos debater mulher trans, né? Mas debater a mulher trans num perfil de emancipação ou num perfil referente a uma pesquisa acadêmica ou produção de conhecimento, né? Então, a gente sempre tem esses receios. E vocês, como vocês se colocam perante o próprio movimento para pautar? Porque também se tem uma dificuldade para a gente pautar isso, né? Tem, eu posso te afirmar isso como jornalista, né? Existe uma dificuldade muito grande, até por isso, inclusive, que eu quis montar o canal, porque eu queria sair daquela coisa Olimpo da academia, né? Eu queria poder falar mais com as pessoas, e me deu um estalo muito grande um dia que uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas você tem HIV? Não, ela falou para mim, você tem AIDS, mas você é gorda. Então ainda surge também isso, o estereótipo ele tem tantos tentáculos que as pessoas têm essa questão relacionada à sexualidade feminina que é não falada, e ainda por cima tem a questão do corpo da mulher, aquele corpo que pode ser afetado ou não por determinado vírus. Ela tem um colesterol alto, mas HIV não, né? E assim, não pode nem essa questão, porque, por exemplo, nem colesterol a gente tem, né? Então, se a gente, não vou entrar nesse mérito aqui da questão de ser gorda, né? Eu digo que o pensamento né? Mulher gorda tem... Sim, e já começa, o erro, ele é escalonado, né? E ele, sendo escalonado, ele é bem complicado. E aí, como a Rafa falou ali, a gente vem para as redes sociais, às vezes é cansativo, eu acho que para ela também para ti também é. A gente cansa com a questão das redes sociais, mas a gente vê que é uma forma que as pessoas nos acham e elas veem representatividade de uma forma ou de outra. E todas as mulheres, sejam cis, trans, sejam pretas, brancas, elas de alguma forma estão representando esse grupo que ainda é tão invisibilizado, que vive com HIV. Então é muito importante que a gente realmente apareça mais. Já ouvi que eu quero biscoito, que não importa. Acha que eu quero biscoito? Então me dá um biscoito, mas me dá pelo motivo certo. Porque eu acho que é uma forma que a gente tem de furar essa bolha, sabe? E eu também vejo muitos ativistas, e nesse sentido eu boto bem entre aspas, se aproveitando da condição do HIV para ficar fazendo publi e um milhão de coisas, sabe? E eu acho isso, eu não sei nem a palavra que eu uso aqui, mas não é no mínimo uma cafonice, sabe?
porque é um assunto tão sério, um assunto que ainda é tão estigmatizado, que precisa de... Não é que a gente não possa brincar, não possa fazer um conteúdo mais leve, até para conseguir chegar nas pessoas, mas vamos, né, ter o mínimo aí de decência, vou colocar assim, decência no sentido de tratar o tema com a importância que ele tem e não utilizar disso para se projetar e ganhar dinheiro. Pode acontecer, não estou condenando, não gosto de botar rótulo em ninguém, mas que o motivo maior seja realmente o ativismo em si, a militância, o auxílio, a empatia, a representatividade, né? Então, como eu falei, quer me dar um biscoito, me dá um biscoito, mas pelo motivo correto, né? Então, acho que essa questão da mulher aparecer, ela é fundamental. E esse trabalho que a Rafa está fazendo aí com as meninas é incrível, é muito bom, é muito importante e tem que ser ampliado, tem que cada vez mais surgirem ideias nesse sentido, que eu acho que é fundamental para que a gente fure essa bolha machista, hétero, cis, normativa, branca, privilegiada e por aí vai, a nossa listinha, né? Eu acho que é isso. E é boa essa pergunta, sabe? Porque o movimento das cidadanias positivas, que é o MCP, ele surge desse silenciamento da pauta das mulheres, né? Dentro do movimento. Você fala movimento, né? E aí é bom a gente pensar também que o movimento LGBT e o movimento de arte, eles surgem praticamente juntos, né? Lá na década de 80. Né? É um surgimento conjunto, né? Onde a pauta do HIV, ele era muito falado porque ele surge nessa perspectiva de vida, né, da população LGBT que antes morria de AIDS, né? E aí depois foi vindo a questão, né, de homofobia, transfobia, né? E tudo mais, lesbofobia. Mas é bom dizer que isso foi junto. E em algum momento se dissipou, né? E eu falo isso, eu falei com o pessoal, acho que da Casa 1, se eu não me engano, que tem essa questão muito de distanciar, porque a população colocou muito isso, né? Que a pauta de HIV era do LGBTs, né? Era da população LGBT, né? Que antes era GLS, né? Era a população GLS, né? Que é essa bandeira, porque... Nanana. E aí você começa que vai colocando casos, né? E lá na década de 80 já tinha casos, né? Dos hemofílicos, né? Já tinha as crianças nascendo com HIV. Então, como que isso não abrange, né? Não vai para as outras bandeiras? Então, quando a gente tem isso, quando a gente começa a ter, né, afetado mulheres cis, porque a população trans ainda era colocada como HSH naquela época, não pelo termo, né? Mas eram vistas como homens e colocadas como homem também nessa pandemia. Então era descartada essa questão, né, da questão de transfobia nessa perspectiva. E aí começam a surgir as mulheres, né? Primeiramente hemofílicas, depois que se infectavam, né, pelos seus companheiros, pela questão também de usuários de drogas, né, e tudo mais. Só que aí dentro desse movimento que estava ali, o movimento LGBT, não tinha pauta da mulheres cis héteros, né? E aí tem o surgimento aí de movimentos, né? Que foi o movimento de solidariedade primeiro, surgiram as primeiras ONGs, né? O GAPA, Pela Vida, Rio e tal, e tem essas colocações, mas em sua conjuntura, diretores homens, não sei o que homens, parana homens, né? E a pauta da mulheres começa a ficar nessa invisibilidade. Então aí surge um movimento de mulheres, né, muito nessa multidemandas, então muitas mulheres não conseguiam também colocar sua voz, porque são mães, mulheres do mar, trabalham, tem que cuidar de filho, tem N funções, né? Então não consegue se colocar muito nesse movimento. Então, por exemplo, a gente vê o crescimento do próprio movimento das mulheres mais dos 3 anos para cá, assim, né? Que teve apoio de algumas instituições, né? Colocando essas demandas para a gente colocar. Então é muito difícil a gente pautar isso e também é muito difícil pautar isso, o tema do HIV, na população LGBT. Né? Eu, enquanto mulher bissexual, eu tenho falado muito dessa questão da prevenção relacionada ao HIV para mulheres, porque é total desconhecimento, assim, sabe? E aí eu coloco a população trans, os homens trans também têm muita visibilidade nesse sentido, né? E aí quando a gente tem um material produzido pelo Ministério da Saúde sobre a população trans, por exemplo, a gente tem um boicote, né, da diretora do IST, que derrubou o departamento de HIV e virou doenças crônicas. Então a gente vê que a todo momento que a gente tenta construir, vem uma lapada e desconstrói a gente, né? Então a gente luta nesse sentido para levar nossas demandas para os espaços, mas eu sinto, sabe, que falta ainda esse fortalecimento novamente. E eu acho que fortalecimento de pessoas que vivem com HIV, sabe? Nesse boom. E aí juntar quais são as demandas das pessoas. Então é a questão
do machismo, é a questão da violência de gênero, né? A questão da transfobia, pautar novamente tudo isso, que foi o que começou o movimento, onde a gente teve acesso ao medicamento, acesso ao tratamento, e a gente tem perdido isso de uma forma muito cruel. E assim, eu tenho medo do ano que vem, por exemplo, né? Então eu acho que é dificultoso, a gente tenta seguir com essa proposta, até, por exemplo, porque também é difícil, eu enquanto, né, agora adulta, mas enquanto juventude, estar no movimento, ter que estudar, ter que estar trabalhando, então isso também dificulta muitas coisas, né? Mas eu acho que o papel é esse, a gente falando como a gente consegue, e ocupando espaço como a gente consegue, né? E reivindicando justamente falar sobre HIV, independente de ser vivendo ou não, né? Então eu me incomoda muito, né, essa questão do não dezembro vermelho. E o dezembro vermelho, ele foi votado no Senado como lei em 2017, então é bem recente, né? Só que a gente não vê clínicas fazendo dezembro vermelho, faz outubro rosa, novembro azul, agora tem pautado, né, a questão de fazer o outubro e novembro lilás, né, para falar da população trans. E cadê o dezembro vermelho? Setembro, né? amarelo. Setembro amarelo, mas no dezembro é só no dia 1º e acabou, e nem se usa mais lacinho, né? E é bom também pensar, só para concluir minha fala, que eu falo pra caramba, que a questão né, de dezembro, né, do 1º de dezembro, ele foi criado como solidariedade, tolerância, não preconceito a pessoas vivendo com HIV. E a gente vê que foi usado dezembro para falar de prevenção. Só prevenção, todo mundo fala de prevenção. Agora ficou o boom do ir igual aí, sabe? Ignorando, por exemplo, a dificuldade de adesão de algumas pessoas. A minha população, que nasceu com HIV, tem uma dificuldade absurda. Então, como que você faz ações pautando só o ir igual aí, você não trabalha a questão de discriminação e preconceito, sabe? Como que você não pontua a questão de dificuldade de adesão ao acesso, à alimentação? Então, também eu fico muito incomodada, de verdade, quando eu vejo que as ações de dezembro são pontuadas somente em prevenção, sabe? E tirando, né, a construção do 1º de dezembro, que foi para falar sobre solidariedade, amor, empatia, sabe? Fazer aquela desconstrução para tirar as discriminações, explicando que não se pega no beijo, no abraço, aquela sensibilização, sabe? Que falta ainda, porque os preconceitos ainda continuam, porque pessoas não conseguem visualizar uma pessoa que vive com HIV como tendo uma vida, trabalho, se relacionando, estando viva, estando saudável, estando gorda, estando magra, sabe? Essas coisas. Então, isso tudo é invisibilidade. Então, se a gente não fala e não se põe, as pessoas ainda vão achar que quem vive com HIV é lá o Cazuza, é lá o Fred Mercury, né? Entendeu? Então, assim, é difícil, né? Isso que tu fala, fazer da minha pesquisa foi uma das primeiras coisas que me veio na cabeça, porque até fui procurar as produções audiovisuais, e a grande maioria relaciona, né, o do filme do Cazuza, mas não é a temática do HIV, é o tema direcionado ao Cazuza magro, né, sem cabelo, aquela forma já Cadavérica. Cadavérica, essa é a palavra. E essa é a visão da sociedade quando a gente tem. E isso até entra no próximo tema que eu separei aqui, que até em Santa Catarina a gente está com alto índice de transmissão, né, principalmente agora na temporada, agora no verão, que as pessoas vêm para a cidade, acham que podem extravasar, podem fazer de tudo, né? O uso do preservativo peniano ou do preservativo vaginal não existe. Até eu fiz um dia um trabalho de campo que eu fui numa baladinha que tem em Florianópolis, em Madalena, e até eu fiz uma pesquisa. Eu fui conversando com as pessoas, de, oi, você tem preservativo peniano? É porque você é cowboy e eu não trouxe. Eu falei com umas 10 pessoas que eu conheço e nenhuma tinha preservativo ali. Né? E eu perguntava o preservativo e as pessoas me olhavam uma com um olhar assustado, porque a gente não pode ter vida sexual, né? E outra de tipo assim, mas o que essa maluca tá querendo no preservativo, né? E até eu produzi um material do Catarina referente à prostituição, né? A mulher trans e a prostituição. E até eu fiz uma pesquisa referente aos dados que foram passados pelos portais, né, de vídeos adultos, e que né, o Brasil é o país mais violento para as pessoas trans, em contrapartida é o país que mais consome, né, o material pornográfico relacionado a pessoas trans. E o índice, assim, a primeira busca desses canais era relacionado, né, a trans, ao sexo, enfim, sem uso de preservativo.
é a primeira busca. Então, assim, é um dado muito alarmante que nós temos. E se tem, como a Rafa falou, tem que ser trabalhado isso, não somente no 1º de dezembro, no único dia, né? O 1º de dezembro, no final do mês, a gente esquece, a gente não debate, a gente não fala. Nem a final, né? Olha o dia hoje. Olha o dia que é hoje. Nem a final, né? Olha o dia. Ficou no dia 1 ou no dia 2, conforme a disponibilidade das agendas das ativistas e dos ativismos. Depois passou, né? Não é mais debatido. Mas isso até entra num link aqui que eu gostaria que se vocês pudessem compartilhar para nós, que até a Estrela Guia, como faz esse trabalho junto à sociedade de Florianópolis e nas cidades da região metropolitana, que até de comunicar, de falar com as pessoas e até dar um suporte, né, psicológico. Claro que, né, a gente faz encaminhamento para as devidas profissionais referentes a isso, mas como a Letícia e você, Rafa, trouxeram para nós, é de você encontrar de um igual, digamos assim, de você encontrar uma pessoa que vai falar com você de uma linguagem que a pessoa vai entender, nada aquela coisa tecnicista que a gente tem nas unidades básicas de saúde, né? Como que vocês dialogam com as pessoas, e até para quem está assistindo a gente agora ou vai assistir a gente depois, da questão do recebimento do diagnóstico, né? Eu fui no médico, a minha sorologia deu positiva, deu um marcador positivo ali para mim. Como que eu posso, né? Eu posso procurar ajuda, como a minha cabeça pode pensar referente a isso. Eu digo isso nesse sentido que a gente estava falando, porque é o pensamento, né? De que meu HIV deu positivo, meu mundo acabou. Não posso fazer mais nada, eu não posso ir na academia, eu não posso sair, eu tenho que ficar em casa. Né? Não posso mais ter... É o pensamento que é se colocado até. Até isso eu vejo de uma forma, eu faço uma barra aqui, faço até como uma forma até de que a gente tem, né, uma higienização societária muito grande, até como uma forma também de fazer né, de prender essas pessoas dentro de casa até para que não conquistem territórios, não avancem, né? Eu vejo isso como isso eu faço até uma contrapartida até com o uso da hormonioterapia como algo obrigatório pelo SUS, porque hormonioterapia nada mais é do que você fazer com que pessoas trans entrem num aspecto e como uma forma de passabilidade, que eu odeio essa palavra passabilidade, né? Mas é isso que fazem conosco. E também fazem com as pessoas que vivem com HIV, não? É uma questão bem polêmica essa. Bom, eu divido assim, ó. Eu tenho me preocupado muito com os jovens, com o discurso que vai no sentido seguinte. Se eu pegar, tá tudo bem, porque eu tomo uns comprimidos e logo eu fico indetectável. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, já li essa frase algumas vezes, e ela me preocupa bastante, porque embora, de certa forma, ela seja uma frase real, ela inclui uma banalização do próprio vírus, né? Então, eu tenho essa preocupação. Por outro lado, quando uma pessoa chega a mim e fala que recebeu o diagnóstico e que está muito aflita e que não sabe o que fazer, né? Daquele jeito que todas aqui já ouvimos, né? Como eu dou uma escuta empática e não sou profissional de saúde mental, né, eu deixo sempre isso bem claro, o que eu posso fazer é dar uma escuta empática. Além disso, não tenho como agir, até por não ser irresponsável, né? Eu tento sempre centrar essa pessoa, né? Mostrar a ela através dos meus exemplos, através dos exemplos de pessoas que eu conheço, os exemplos que eu percebo que se aproximam mais da realidade dela, né? Para que ela veja que sim, que tem uma maneira, que existe uma forma de você viver uma vida normal, de levar uma vida boa, de fazer tudo que você estava acostumado a fazer, de que você vai continuar amando, sorrindo, trabalhando, namorando, fazendo tudo aquilo que você gosta, desde que você faça adesão ao tratamento. E que isso é algo que ninguém vai poder fazer por você, que é algo que você tem que fazer, e que por mais que naquele momento você esteja se sentindo fraco e acha que não vai conseguir, existe uma força dentro da pessoa e tal que vai proporcionar isso. E eu acredito realmente nisso. Eu sei que a depressão pode acometer, eu sei que existem outros tipos de impedimento, inclusive as questões ali que a Rafa falou relacionadas à alimentação, a transporte, as realidades múltiplas
e muito heterogêneas e diferentes que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que a gente, como ativista, tem que sempre priorizar o amor e dar esperança para as pessoas, sabe? Então, e não é uma esperança falsa, é uma esperança real. E se a pessoa aderir ao tratamento, ela já está fazendo grande parte do trabalho que compete a ela, né? Então, eu tento sempre ir por esse lado, oferecendo, né, pessoas que possam estar mais próximas para dar um auxílio psicológico, né? Buscando linhas de apoio, de serviços psicológicos gratuitos que estejam à disposição daquela pessoa, quando o próprio posto que ela foi diagnosticada já não ofereceu isso, que já aconteceu, né? Então, o posto ofereceu e tal. Então, eu digo, aceite, porque é importante a gente ter esse respaldo. Só um profissional de saúde mental pode fazer determinadas coisas que a gente acha que é autossuficiente, não é, né? Se todas as pessoas precisam de terapia, que dirá numa situação dessas, né? Todas as pessoas precisam, não sei se é a palavra, mas deveriam, né, fazer terapia. Então, principalmente uma pessoa que está numa situação de iminência de uma série de sentimentos e de estigmas e de transformações sociais, transformações científicas, porque a gente está num olho de furacão. A gente está num país que ainda muitas pessoas morrem em decorrência da AIDS, sim. Né? Então não adianta negar esse fato. A gente está num país onde as políticas públicas voltadas para as ISTs foram completamente minadas. Né? A gente está num país, a gente vive num país miscigenado e ao mesmo tempo heterogêneo e desigual e completamente distante de realidades. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, sabe? Eu acho errado a gente ficar só no papo também da esperança e tapando a realidade. Então eu tento sempre fazer essa mediação, sentir que tipo de coisa eu posso falar para aquela pessoa. Às vezes num dia eu não posso, no outro dia eu já sinto a pessoa melhor, já consigo dar um outro papo para a pessoa, tentar falar na linguagem dela. Porque às vezes vem os meninos de 16, 17 anos falar comigo, eu não posso usar a mesma linguagem que eu vou usar com uma pessoa de 50, né? Então, exige todo um trabalho da gente, inclusive de linguagem, de adaptação, mas que eu tento sempre fazer uma aproximação e pela empatia e pela minha intuição. Se eu disser que eu não uso a intuição, eu estou mentindo, porque eu uso para sentir, assim, né? Até onde eu posso falar, o que eu posso falar, e sempre oferecendo a essa pessoa um apoio, né, ali uma abertura de canais onde ela possa se tratar, fazer o tratamento não só da sua saúde física, porque o comprimido não fala, né? O comprimido, ele vai tratar a saúde física, mas e quem vai tratar a saúde mental? Né? Então, isso é muito importante também. Eu só vou dar, que tem uma pessoa ciumenta aqui que quer dar um oi para vocês também. Eu converso com qualquer pessoa e é uma curiosidade enorme. Ó, dá uma olhada. Ai, meu Deus, que coisa fofa. Ele veio conversando, ele quer saber com quem eu estou conversando. Quer saber tudo, né? Quem é, né? Mariana, assim, diferente um pouco da Letícia, eu nunca tive nenhuma pessoa que falasse pra mim que tá tudo bem só tomar um remédio. Ainda mais a população da jovem, né? Eu atuo muito com adolescentes e jovens, né? Atuava muito mais quando estava no SPE, que é o Programa Saúde nas Escolas. E o desconhecimento com HIV também está relacionado a acesso a ter medicamento, por exemplo. Porque a maioria, acho que eu posso dizer que todas as pessoas que eu já abordei ou que já tiveram positivo para HIV, nunca vieram com essa ideia de que era só tomar o remédio. Eu sempre faço acolhimento e a pessoa acha que vai morrer em até uma semana. Todas as pessoas. E olha que eu já acolhi muita gente, né? Já estou no movimento desde os 15 anos. E desde quando eu fiz 1 ano de entrada na rede de jovens, eu já fazia acolhimento por conta da minha questão, né, de ter nascido com HIV. Então, para fazer essa troca de vivências, para falar que, olha, tô com 16 anos, não é assim. Então, eu reafirmo aqui, eu nunca escutei uma fala de jovem, nem lá na atuação nas escolas, ou quando eu fazia, né, essa parceria com a Secretaria de Educação daqui, ouvi essa frase que era só tomar um remédio, porque nem sabe que existe remédio. Nem sabe que existe possibilidade de qualidade de vida. Então, assim, a desinformação é real. A visão, quando eu faço uma ação, uma abordagem para adolescentes jovens, eu escrevo AIDS no quadro e falo o que a pessoa sabe sobre isso. O que lembra AIDS? Então é casusa, morte, hospital, adoecimento, magreza, todas essas palavras. Tratamento não surge, vida não surge, sonho não surge, tratamento então não surge.
Então, a visão é aquela que ficou do passado, onde era morte, né? Era a sensação cadavérica. E aí, quando eu fazia toda a sensibilização e eu falava que estava livre dentro do HIV, era aquela... Como assim? Né? Então, diferente da Letícia, eu nunca ouvi isso, tá? Nunca vi da fala de jovens e adolescentes relacionado a isso. Inclusive, adultos e idosos, porque eu também faço acolhimento, né, de adultos e idosos, agora muito mais pelo MCQ, né, de homens idosos e mulheres idosas, também acho que vão morrer muito rápido. Uma porque acha que tá velho, então vai morrer muito rápido, porque não tem saúde, porque não tem o quê. Então existe que eu acho que também essa fala é um pouco problemática, porque eu acho que tá muito solta aí no mundo, onde a juventude tá banalizando tudo, banaliza a camisinha porque tem remédio, não. Porque quem banaliza a camisinha é a população no geral. A infecção na mulher adulta, a infecção no homem adulto tá aí porque a pessoa não usa camisinha. Isso não é uma questão, né, quase que uma carteirada da juventude, né? Não é à toa que agora o boletim epidemiológico que saiu recentemente aumentou mulheres, né? Mulheres adultas e homens adultos também, né? Adultos aí acima de 40 anos. Então, eu fico preocupada quando eu escuto isso, porque assim, eu tenho uma realidade muito pontual, né? Porque antes eu fazia parte da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens que Vivem com HIV, né? Que é a Rede Nacional de Jovens. E a gente fazia muito esse recebimento de jovens novos, né? Sim, essa abertura é muito grande, principalmente, né, da região do norte do país, nordeste, que tem uma população jovem bem crescida nesse sentido, né? E da do sul também. Então, quando eu faço essa abordagem, eu faço essa pergunta: o que você sabe sobre HIV? Que informação que você tem? Não é bem assim, existe isso, existe aquilo, existe esse direito, existe esse outro direito. Então, eu vou primeiro perguntar o que a pessoa sabe, e aí quando vem, né, falando, porque quando eu faço acolhimento como terapeuta, eu faço um tipo de abordagem. E aí, quando eu faço uma abordagem relacionada à sorologia, quando eu estou ali no momento como ativista, a pessoa me achou na internet com a minha vivência, eu falo, então, eu tenho 30 anos, eu vivo com HIV, eu tive acesso ao medicamento com 5 anos de idade, que era adaptado para criança, existe qualidade de vida, e aí a pessoa vai lá capar minha foto na rede social para ver, né, meu corpo, para saber se eu tô lá, esquelética, magrela e tal. Eu falo, então, eu sou magra por causa de genética. Minha irmã mais velha é gorda e não tem HIV. Mas assim, não precisava ser isso. Então eu faço essa sensibilização muito do que a pessoa tem de informação. E aí eu vou dando a informação para ela. E aí é isso, tem um remédio, e é importante você tomar com a barriga cheia. Se você tiver com processo de depressão, porque, né, antigamente o efavirense, nossa, eu sofri com a galera que tomava efavirense. Porque assim, 2 meses tomando, a saúde mental ia por água abaixo, assim, e não estava relacionado somente ao impacto, né, da sorologia da HIV, porque a gente tem, quando a pessoa descobre, a gente fala que tem enlutamento, né? O enlutamento dessa sorologia, ele acontece. Então, você fica naquele processo de tristeza, desanima, desacreditando no futuro, tem esse processo de enlutamento, que ele tem um período, que pode ser mais alongado ou não, mas com efavirense, isso era muito pesado. E tem, né, o efavirense é um dos esquemas que agora está quase sendo tirado, né, porque ele é muito tóxico ao sistema nervoso central, então tinha esse processo, ainda mais de pessoas que tinham predisposição, até ansiedade, até depressão, então foi muito difícil. Então eu já falava, olha, conversa com seu médico para fazer a troca, porque esse esquema não tá legal para sua saúde mental. Começa a terapia, pede indicação para o psiquiatra. Então, esse tudo de informação acontece, e a minha, assim, acho que 100% das pessoas que eu faço acolhimento tem uma visão muito ainda daquela década de 80 de morte mesmo. Acho que tem que largar emprego, arrastar o dinheiro que tem na poupança, ou fazer dívida no cartão e ser feliz, e nananã e nenenê, sabe? Como não existe mais vida mesmo, que essa é a realidade das pessoas que hoje ainda descobrem. E no dia 30, né, eu fiz acolhimento de um rapaz que fez um teste rápido, uma ação de rua, e ele achava que ele ia morrer em dezembro. E, meu Deus, eu vou morrer em dezembro, eu vou morrer de AIDS. Eu, não, calma, menino, calma, peraí. E ele fez uma testagem, numa abordagem de rua, onde ele passou pelo acolhimento inicial para fazer a testagem. E ele chega até mim pela rede social com essa visão. Então, às vezes, né, quando você tem esse acolhimento, não entra na cabeça. Porque quando tem um choque, é um bloqueio mental, né?
Então, você às vezes dá um monte de informação ali que não funciona naquele momento, né? Então, a importância de falar para a pessoa acessar a unidade de saúde, fazer um vínculo na saúde mental. E também dizer que isso não está tão fácil, porque a gente tem um soqueteamento do SUS, então nem todo lugar que faz tratamento para HIV, infelizmente, tem acesso à saúde mental. Então, às vezes a gente tem que encaminhar, dizer que tem universidades que faz esse atendimento, que tem profissionais que fazem atendimento gratuito ou com baixo custo. Então, isso tudo é um trabalho bem cansativo e eu faço isso sempre. E eu nunca tive essa surpresa de ter alguém que aí fala que tá tudo bem, é só tomar o remédio e essa informação exige, assim. Queria que fosse assim, queria que as pessoas soubessem que, na verdade, pós-diagnóstico, há uma possibilidade de qualidade de vida porque tem tratamento. Não, foram poucos, muito menos casos, com certeza, mas surgiram e não foi um só. Então, daí me deu um clique, sabe? E ainda tem a questão dos negacionistas, que tu também já deve ter tido contato, daquela pessoa que já fez vários testes, deu negativo, e ela falou, não, mas eu tô me sentindo mal, e eu tenho HIV, nossa, aquele teste não funciona. Nossa, gente! Passou 30 dias, deu negativo, menino. Quando você transar de novo, você fizer o teste de novo, você me procura. Que é isso, né? Mas é o medo, né? O medo gera dúvida, o medo... A culpa. O desconhecido gera você questionar a ciência, né? Então... Quando que nem vocês falaram que a gente vai dar um Google, a gente vai buscar informação, a informação ela é desatualizada, ou numa linguagem muito técnica, uma linguagem muito complicada, eu vou fazer bem direcionado uma para cada, tá? Tá. Letícia, o que é detectável e não detectável? Como que a gente pode compreender isso? A indetectável é aquela pessoa que não tem mais carga viral suficiente para que apareça nos seus exames, né? Eu falo nesse nível, né? Não adianta eu ficar falando, não sei quantas cópias acima da baixa de quantas cópias. Para uma pessoa que não tem familiaridade com CD4, CD8, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né? Então, fazer com que as pessoas entendam que ser indetectável é como se fosse um respiro, né? Você ainda tem o HIV, mas o HIV não faz mais tanto estrago na sua vida, não faz mais estrago. E você, sexualmente, né, não transmite mais o vírus, nem pela questão de transfusão, né, enfim. Te dá um conforto. É como se você tivesse um alívio em viver com HIV. Você é positivo, mas ao mesmo tempo você... tá ali, né, de boas, vivendo com HIV. E detectável quando o seu exame dá positivo, e aí você vai ter que fazer todos os processos, porque só depois para saber, né, porque a pessoa já tô com AIDS. Gente, viver com HIV não é ter AIDS. Eu sempre reforço por esse lado, justamente por perceber essa ignorância, né? Então, assim, você tá detectável? Tá. Mas não quer dizer nem de longe que você tenha AIDS. Para você ter AIDS, você tem que estar num estado já onde o vírus já fez esse estrago no seu corpo. E daí o processo também é reversível, mas vai exigir mais atenção da sua parte, mais disciplina, né? Então, eu vou sempre... O meu discurso vai por esse caminho. Só fazer uma ressalva que você falou sobre transfusão. Mesmo que a carga viral esteja indetectável, não pode fazer transfusão, né? Você falou transfusão? Sim. Então, só pra gente pegar o gancho. Eu falei transfusão. Falou. E aí, só pra... a gente fala e não percebe, né? Sim. Falou, mas é só pra fazer essa ressalvazinha, porque saiu aí, então, só pra... Sim. Rafa, e antes você trouxe para nós o que é a transmissão vertical? Vamos lá. A transmissão vertical, ela é dada, né, com uma infecção ao HIV da criança na primeira infância. E aí pode ser tanto durante a gestação, quando a mãe positiva para HIV não sabe da sorologia, né? Ou pode descobrir muito já, né, depois lá da nono mês de gestação. Então, isso vai ficar uma exposição maior do bebê. Então, tem um contato aí com o sangue da mãe por muito tempo. Também durante o parto, mas vale lembrar que as mulheres que vivem com HIV indetectáveis podem ter parto normal, isso não é um risco para o bebê. Também temos a amamentação, e eu quero fazer uma ressalva muito importante com isso. O contato da amamentação, né, ele pode ser também depois, né, da gestação. Então, às vezes a mãe pode ser negativa, ter o filho, estar amamentando, ter relação sexual com seu parceiro, pegar HIV e ter a transmissão vertical pelo aleitamento. Então, eu sempre falo que é muito importante que mulheres que estejam amamentando continuem fazendo a prevenção relacionada ao HIV. Porque
porque pode haver infecção, mesmo que não seja naquele período, que faz o acompanhamento lá no pré-natal, que faz a checagem, né, viral. Então, a transmissão vertical é isso. Eu costumo dizer e orientar que agora eu falo esse termo. É a infecção da criança na primeira infância. Né? Então, contato com o vírus aí na primeira infância. Então, por isso que não é importante não fazer amamentação cruzada, né? A bebê ser amamentada por outra mãe, né? Que esteja lá com leite, porque também pode haver uma transmissão, né? Então, é isso. Nada mais é, então, que o contato, né, da criança na primeira infância aí com a questão do vírus. Então, durante a gestação, no parto ou aí na amamentação. E até para fazer um convite já para vocês e para todas as pessoas que estão assistindo. Amanhã a Estrela Guia, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, também vai promover 2 lives referentes ao Dezembro Vermelho. Uma mesa vai ser referente à temática do HIV e homens trans. Então a gente vai debater também a vivência dos homens trans. E a gente vai debater também as mulheres, né, principalmente as mulheres que são prostitutas, auto se denominam putas, né, para debater também a presença da Elisiane Fazini. Então fica um convite para vocês assistirem amanhã também, tá? E quando eu procuro os exames? Eu vou procurar os exames só quando eu estou sentindo que tem alguma coisa esquisita no meu corpo. Eu tento ter uma rotina. Eu, particularmente, faço 2 vezes anual. Eu, Mariana, eu faço dia 30 de julho e faço no começo de janeiro. Realizo 2 vezes o exame e tenho que fazer a cada 6 meses. É o correto? Não é o correto? Como que eu posso fazer, então, meu calendário também de exame? Quer responder, Letícia? Que eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta muito fácil, mas se a Letícia quiser primeiro. Eu não sei. Eu acho assim, ó, as pessoas deveriam se testar não só para HIV, elas deveriam se testar para outras ISTs também, sífilis, hepatite. Eu tenho minha tia que quase morreu de hepatite, que ela foi contaminada em 1979 por uma transfusão de sangue. O vírus foi se manifestar no corpo dela nos anos 2000. Então, vírus é uma questão que a ciência não esgotou, porque não tem como esgotar, né? Os vírus estão sendo estudados e é um dever nosso, acho que quando a gente, né, quer estar sempre com uma saúde, se testar. Eu não sei se com 6 em 6 meses, eu não saberia dizer se é essa periodicidade, mas enquanto eu me testava anualmente, eu tinha esse hábito, eu acho até que eu tinha mais consciência. Aí arrumei aquele namorado quadradão, parei de me testar, fui contaminada, né? Então, fiquei ali nesse período. Quando você traz até a sífilis, né? Por exemplo, que a sífilis, o último dado que eu tinha visto, se não me engano, era 2017, anualmente era 45 milhões de casos no Brasil anual, né? Então também é um número. E aumentou muito. Então, é importante, sabe, as pessoas... de novo, volta, banalização. Falta informação e existe uma banalização do outro lado. Então, a gente tem ali a oportunidade, a gente tem o SUS, que a gente, meu Deus, tem que agradecer sempre, sabe? Minha deusa, vou falar. Tem que agradecer pela existência do SUS, pela capilaridade, com todas as dificuldades, com todos os desmontes que a gente está vivendo. A gente ainda é privilegiado, porque em outros países não é essa a realidade. E se banaliza. Então, cuidar, se testar sim, porque não? E ainda mais que é gratuito, né? E parar de negacionismo. O teste do SUS não funciona, eu vou no particular. Até que vá no particular, mas faça o seu teste. De tempos em tempos, para você se preservar e para você preservar quem você ama também. Né? É uma resposta fácil? Qualquer pessoa que se relaciona sexualmente sem preservativo deve fazer o exame a cada exposição sexual. Então, se eu transei sem camisinha hoje, amanhã eu posso fazer o teste e, de repente, ter acesso a PrEP. Daqui a 30 dias eu faço o teste que passou a janela imunológica. Então eu digo que exame para HIV não tem receita de bolo. Se você é uma pessoa sexualmente ativa, então você não usa nenhuma barreira, não usa preservativo interno, externo, não usa PrEP, não usa PrEP, a testagem com relação, inclusive, às ISTs, porque PrEP não previne IST, é fazer a testagem. Isso vai falar que testagem tem autoteste que é vendido em farmácia agora. Autoteste que está sendo distribuído, né, por alguns postos de saúde, algumas ONGs. Então, vai lá, pega o autoteste de graça, faz em casa. Colocar os exames e os testagens gratuitos para HIV como sendo semanal, mensal. Se você tem exposição, tem tabus, né, Rafa? Tem tabus, né?
Se você transa, seja casado, solteiro, tem crush pontual, casual, poliamor, sei lá. Se você se relaciona sem preservativo, interno, externo, e a gente chama de interno e externo no movimento social, e eu vou explicar rapidinho por quê. Porque, por exemplo, mulheres lésbicas cisgêneras usam dildo. E não necessariamente ali é um pênis. A gente não usa mais camisinha, por exemplo, peniana. E a gente passou a adotar a camisinha externa, porque é usado externamente em algum objeto, né? Então a gente trabalha essa conscientização também. Assim como a camisinha feminina, a gente chama de interna, porque ela pode ser introduzida na vagina ou introduzida também no canal anal, né? Só para dizer que eu tô falando interna e externa. Então é isso. Transou sem camisinha. Vai lá e faz a testagem quando você ama uma coisa bonita para se fazer, para saber. Descobriu antecipadamente, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Descobriu antecipadamente de SD, você não vai ter risco aí, por exemplo, de uma HPV e ter um câncer no colo do útero, porque só descobriu, sei lá quantos anos depois. Então é isso. Transou sem camisinha, vai lá e faz testagem. Se você quer fazer semanal, mensal, faça. Transou, faça. Não usou preservativo, faça. Rompeu o preservativo, faça. É isso. Tá se relacionando sexualmente ativo aí. Vamos fazer. Isso até colocar no nosso próprio calendário de exames, né? Que geralmente a gente vai, né? Ah, eu quero um check-up, mas HIV eu não precisa, sífilis não precisa, né? E STs não... Eu sou casada, né? Eu tenho um parceiro, né? Então a gente sempre tenta descartar, né? Ocorreu uma pergunta ali também, para vocês explicarem um pouquinho para nós sobre a PrEP e a PEP. O que significa? As profilaxias, né? Pré e pós-exposição. Eu tenho uma informação muito parcial, né, até porque é técnica da minha pesquisa, mas eu acho que a Rafa, nesse sentido, como ela atua mais diretamente, ela pode falar, explicar melhor sobre isso. Aqui depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do estigma de interior, que dá um pouquinho de... É uma curva fora ali do trajeto nessa questão da testagem. Tá? Vamos lá. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, se você teve lá a relação sem nenhuma barreira com relação, né, ao HIV, você tem até 72 horas. Minto, desculpa, voltando. A PEP, se você tiver uma exposição sexual, você pode acessar, então, né? Aí, 72 horas depois, até 72 horas depois, só que quanto mais próximo da exposição, mais eficaz vai ser isso. 100% de eficácia 2 horas depois da exposição sexual. Então, transei sem camisinha, não sei sorologia da outra pessoa, vou no posto de saúde. Então, posto de saúde de emergência, por exemplo, tem que ter PEP. Você acessa a PEP, vai tomar por 28 dias esse esquema, né, que é um medicamento que vai aí impedir que quando o vírus entre no seu corpo, se acople a célula de CD4. Então, teve exposição sexual, transou, rompeu, teve abuso sexual, foi uma relação que você não consentiu, você não sabe a sorologia da outra pessoa, então você acessa até 72 horas depois da exposição esse medicamento por 28 dias. Esse medicamento... Está desconfiada que... Desculpa eu fazer esse adendo, mas está desconfiada que o marido pulou a cerca? É isso. Né, que tem esses casos, vai lá e no posto, toma, tá? E aí, quando você vai ao posto, você faz, né, o exame, o teste rápido, para saber se você já teve uma exposição anterior a isso. Dando negativo, você toma por 28 dias. A PEP, ela não tem idade. Teve exposição, vai no posto de saúde ou na emergência e acessa a PEP. A PrEP só é acessível para maiores de 18 anos. Ela é profilaxia pré-exposição. Então, se eu sou uma pessoa que não gosta de usar camisinha, ou tem medo porque eu posso usar e pode romper, eu posso entrar em contato com HIV, eu vou tomar esse remédio, né, de uso contínuo. Então, eu vou usar ele todos os dias, eu vou estar aí protegido com relação ao HIV. Então, eu posso, por exemplo, quando estou usando a PrEP, optar por não usar preservativo e com relação ao HIV eu vou estar tranquila, porque eu vou ter, então, aí protegendo as minhas células para ver uma infecção de HIV. Então, a PrEP é uma profilaxia antes, então eu tomo como se fosse um remédio de uso contínuo, sei lá, prevenindo HIV. Eu tô tomando o quê? Um anticoncepcional. Então, se eu quero prevenir de pegar HIV, eu vou então tomar a PrEP. A PrEP, então, é depois. Tive uma relação, tive uma exposição, não sei a sorologia do outro, tô na dúvida, sei lá, a pessoa chegou alcoolizada, não sei, tive uma relação, acontece muito com mulheres. Então, vai no posto de saúde para fazer, então, o uso desse remédio aí emergencial, que ele dura 28 dias, depois você paga o testagem para saber se é negativo.
Eu particularmente, a PEP já fiz o uso. Vou dar um recado para quem está assistindo que eu tive exposição, porque eu me relacionei com uma pessoa que durante, né, o nosso momento, a pessoa retirou o preservativo. Então, é importante, né, que eu destaco para fazer o uso da PEP e principalmente denunciar essa pessoa, porque isso fez comigo também é uma prática que é com outras pessoas também, né? Eu faço um adendo aqui também. E a PrEP, eu ia começar a fazer a PrEP, aí veio a pandemia, e no município que eu estou não fazem, né? Então, quando eu retornar para Florianópolis, daí eu já vou. E é também algo que eu deixo. Importante lembrar que a PEP, né, essa profilaxia pré-exposição, ela é mais abrangente para um público específico, coisa que eu banalizo, mas ok. Então ele é mais recomendado, né? As pessoas conseguem, né, com mais facilidade, por ser um público que o Ministério da Saúde entende como mais vulnerabilizados. Então são mulheres trans e homens trans, né? Pessoas trans e travestis, homens que fazem sexo com homens, né? Gays, profissionais do sexo, então homens e mulheres profissionais do sexo, ou os putas e os putos, né? E também pessoas em relacionamentos soro diferentes também têm essa necessidade maior. Infelizmente, o que é uma grande luta do movimento das cidadãs positivas é que isso seja abrangido também para mulheres cisgêneros, entendendo que a violência de gênero é um risco acentuado. Então, é uma pauta que eu queria sempre falar, eu sempre busco falar onde eu estou, para que também mulheres cisgênero tenham acesso. Infelizmente não temos, mas isso não quer dizer que se uma mulher cisgênero for buscar a PrEP e relatar que tem uma relação abusiva, né, tem uma questão ali com relação ao seu parceiro, existe já a sensibilização de alguns lugares de ofertar a PrEP para essa mulher. Não é política pública, porém deve ser visto como um direito de proteção. Então, para algumas mulheres, a gente está fazendo esse caminhamento, né? Infelizmente, a gente está no ano que mais teve aí violência de gênero, né, para mulheres cisgênero no mundo. Então, a gente tem sensibilizado isso também. Então, a PrEP tem esse público mais específico, né, relacionado aí, porque entende-se que tem várias interseccionalidades, várias questões de vulnerabilidade, enfim, que demonstram, né, no próprio boletim de a população que mais é afetada aí pelo HIV. Aqui em Santa Catarina, até a gente realiza, junto aos centros de saúde, das secretarias de saúde, né, como agora na temporada acabam vindo muitas mulheres e homens que são trabalhadores sexuais para exercer essa atividade profissional aqui no litoral, a gente também já faz essa recomendação até pela continuidade ou uma expressão maior dessas pessoas utilizando, né, o uso da PrEP, visto que são muitas pessoas que na sua atividade profissional, como a Letícia falou antes, não dá de tampar o sol com a peneira, né? Acabam utilizando porque vou fazer um PC, vou fazer um paquinho, e ele me ofereceu um valor a mais, ela me ofereceu um valor a mais para eu fazer esse uso do preservativo, né? Então é uma recomendação que nós também já fizemos no nosso serviço de saúde, referente a isso, porque é importante esse debate também, e que a gente tem, né, uma retirada tão grande de direitos, né, uma redução tão grande do Estado, e até para as pessoas estarem conscientes do que está acontecendo à sua volta, porque, né, temos uma dificuldade muito grande no governo, temos uma pandemia, então as pessoas também elas precisam estar cientes, né, ao que vem acontecendo ao seu redor. Aqui na Estrela Guia, meninas, a gente também realiza uma série de debates junto com o nosso advogado, né, uma consultoria jurídica gratuita que realizamos também, que é o Povo de Madeira. Nós debatemos vários assuntos, né, relacionados aos direitos das pessoas. Já falamos sobre as mulheres trans e o processo de já falamos a respeito sobre o direito das pessoas migrantes, falamos dos direitos das pessoas com HIV. Nesse campo dos direitos, vocês fizeram uso de algum? Vocês conquistaram um direito que é direito de vocês, que vocês pegaram judicialmente? E vocês podem recomendar para as outras pessoas também? Na questão de direitos, eu digo isso, eu fui na unidade básica de saúde para pegar minha medicação, eu não me fornecer a medicação, entrei judicialmente, como que eu posso proceder quanto a isso? Eu não, eu tive pelo contrário, tá? Na época em que eu estive em estado de AIDS, que foi posterior ao ter saído do coma, né, por conta da pneumonia, eu tentei entrar com auxílio-doença pelo INSS. Eu tinha todos os atestados, todos os exames e me foi negado 2 vezes.
Eu recorri e mesmo assim me foi negado. Então foi uma época que eu dependi do CRAS e da ajuda de familiares. Porque eu estava realmente muito debilitada, não tinha condições de trabalhar e o médico da perícia olhava para mim, a médica, foram, né, 2 pessoas diferentes, que eu tinha condições de trabalhar, né? Então, para mim não teve sucesso, mas eu sei que se eu levasse isso adiante, no final, sabe, sei lá, depois de quantos anos eu teria conseguido. Mas aí, depois que eu saí do estado de AIDS, eu quis mais tocar minha vida e fazer minha pesquisa, né? Mas deixar pontuado que, não, embora exista a lei, existe, né, uma série de... Inclusive, no próprio INSS, a lei me foi negada. Tá? Então, acho que nesse sentido é importante falar. E outra coisa que eu acho importante relacionada à legislação, que vai em contra aquilo que eu queria falar, é a dificuldade na aplicação da lei de 2014, que é a lei que nos protege, né, inclusive de difamação, de nos negar postos de trabalho, enfim, é uma lei ampla que merece ser lida por todas as pessoas que vivem com HIV, só que no interior eu ouço e leio muitos relatos de pessoas, algumas vêm a mim, outras me contam, que elas não conseguem sequer registrar um BO porque a delegacia única daquela cidadezinha, daquela localidade, se nega a abrir essa questão, né? Então isso, a gente não pode invisibilizar a realidade das pessoas que vivem no interior, porque ela é muito diferente de quem vive na capital. Além de toda a questão de apontar o dedo, vai lá, não só a pessoa, vai lá o aidético, a aidética, mas vai lá o filho da aidética. A filha, isso faz com que muitas pessoas, inclusive, vão para outras cidades, não queiram se testar, com medo desse tipo de situação, né, que é estigmatizante. E a aplicação da lei para as poucas pessoas que tentam furar essa barreira, ela ainda é muito complicada, porque envolve injúria, difamação, calúnia, e a gente sabe que na lei como um todo já são questões muito subjetivas, e especificamente relacionada à lei de 2014, que agora eu não lembro o número, é 12.900 e alguma coisa, fica mais complicado ainda. E eu até estou querendo gravar um vídeo sobre isso, só que eu quero juntar bastante material, porque eu quero falar muito bem sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que pega muito na realidade de muita gente. É isso. Eu vou responder, vou precisar sair, porque eu tenho uma live agora às 20 horas, que são 24. É isso, né? Vou ficar desse jeito. Mas eu já tive, né, ao longo desses 30 anos aí, na verdade, já 25 anos com relação ao tratamento, já tive falta de medicamento no SUS, então tive que meus pais tiveram que abrir processo, tanto que existe o processo do Google com relação a isso, então eu tive essas barreiras com relação a mensagem. Já tive problema com a unidade de saúde para retirada de dispensação para viagem, então é direito a gente fazer a dispensação para viagem, já tive problema. Já teve ausência, né, de exame de CD4, então teve falta, né, de insumos para fazer exames, então isso é uma questão que a gente já recebe muito, e eu já tive isso na pauta. De relação de direito, aqui no Rio de Janeiro a gente tem direito ao vale, né, do ônibus, então eu também acessei esse direito do ônibus. Mas o que? Eu acho que é isso. É muito difícil fazer a denúncia, né, da questão da revelação de sorologia, porque exige provas no qual muitas vezes a gente não tem. Né? Então é muito difícil fazer a denúncia com relação à exposição de sorologia, porque existe prova, existe você ter, né, que provar com alguma pessoa fazer isso, então é muito difícil. Então, às vezes, a própria delegacia não sabe como fazer, porque a gente conhece essa lei. Né? Então é bom a gente falar sobre isso. Existe a falta de sensibilização das delegacias relacionadas à lei, porque de fato são inúmeras, né? Então não há também isso por conta dessa questão. E é isso, eu sou treteira, já fiz denúncia do hospital na ouvidoria. E, gente, eu tô mais fácil. Lá o CTA ficava gritando lá, quem vai fazer exame de AIDS? Aí eu fui lá na ouvidoria, reclamei, né? Assim se aborda. Enfim, a gente vai fazendo essas tretas. Gente, eu preciso sair, me desculpem, mas eu tenho outra live. Então, Letícia, muito prazer. Inclusive, vou te fazer um convite para estar no coquetel com elas. E Mariana também. Prazer aqui. Se também quiser, né, participar do coquetel com elas, também a gente vai aí, combina direitinho, eu falo com a Van e a gente bate esse papo lá também, tá bom? Obrigada por estar aqui. Um beijo, boa atividade para ti. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Fique bem, que antes se guarde, se cuide. Beijinho. Então deixa a Letícia aí que ela dá conta das coisas todas. Perguntem. Beijo. Beijo. Só para não também ocupar muito o teu tempo, porque eu sei que você também tem bastante atividade, você também é, né, mãe,
esposa, tem as suas atividades, tem uma vida normal, viu, gente? Tem as atividades dela, que ela faz todas. Lê, a Moni deixou uma pergunta aqui referente a você explicar um pouquinho para nós o que é o estado de AIDS. Ah, sim, eu falo muito, né, estado de AIDS. Porque a pessoa que vive com HIV, ela pode ficar em estado de AIDS ou não, ou nunca chegar nesse estado. Estado de AIDS é quando o seu CD4 baixa num nível que o seu sistema imunológico ele está vulnerável a qualquer doença oportunista, uma gripe, em casos mais graves como foi o meu, uma pneumonia severa, né? E aí sim, essa doença que pode te levar ao óbito. Não é o HIV em si, é que o HIV vai minando o seu sistema imunológico se ele não é tratado, né, com um coquetel antirretroviral, e aí você chega nesse estado de AIDS. Nesse estado de AIDS, sim, daí você está suscetível a uma outra doença te matar, né, com a linguagem bem simples. Então, quando a pessoa vive com HIV, sabe que vive com HIV, a gente tenta fazer com que ela nunca chegue nesse estado de AIDS, e se ela chegar, tirá-la o mais rápido possível desse estado para que o corpo dê a volta e se recupere. Acho que foi clara, né? E, ultimamente, agora, a gente está vendo pipocar na internet, que aparece no Twitter, aparece uma notícia no Facebook, sobre, agora eles vão começar, você sabe explicar para nós? Eles estão desenvolvendo uma vacina, eles estão começando testes de vacina, sabe explicar um pouquinho para nós, né, que é sobre isso? Sim, eu estou bastante em contato com tanto a pesquisa Mosaico, né, que está em última fase, e tem uma parte dessa pesquisa que está sendo realizada no Brasil, em algumas capitais, né? A central fica em São Paulo, mas tem gente de Minas, tem gente de outros estados participando. Então, essa é uma pesquisa muito importante que pode trazer resultados bem impactantes para todo mundo que vive com HIV e todo mundo que está exposto, né, ao vírus. Então, essa é uma parte. A outra parte é realmente a vacina que está ali na testagem, tá na iminência da liberação. E ainda tem a medicação intravenosa, né, que já foi liberada na Inglaterra, que eu saiba por enquanto, e ela está, então, agora sendo, aos poucos, liberada para a população do Reino Unido, né? Como ela foi liberada, significa que ela já foi testada cientificamente em todas as etapas para que ela possa ser comercializada. Porque em outros países, eu sempre deixo isso bem claro, não é que nem o Brasil que é gratuito. Então tem as etapas de gratuidade para alguns poucos recortes populacionais e outro é pago, um tratamento pago. Então, a gente vai começar a ver os resultados disso por meio da imprensa e de pesquisas publicadas a partir agora de 2022, né? Porque 2021 foi realmente um ano de muitas novidades para quem vive com HIV, né? A gente tem a simplificação que saiu há 2 semanas atrás, se não me engano, dos comprimidos. Então, agora a gente tem a lamivudina com o dolutegravir num comprimido único, que antes você tinha que tomar mais comprimidos para fazer essa junção de tratamento. Isso também é menos impacto para o fígado, menos impacto para os rins, né? Então, são situações que demonstram que a ciência está avançando e está avançando rápido, né? E a vacina especificamente, ela não vai ser para gente que vive com HIV. A vacina vai ser de prevenção, vai ser para que ninguém contraia o HIV. Mas, né, vamos esperar, porque vem notícia muito boa por aí. E eu gostaria de falar para as pessoas que ficam desconfiando, se a gente estivesse na Inglaterra, se estivesse nos Estados Unidos, se estivesse no Canadá, essas coisas já tinham chegado aqui. Não, gente, não tinham chegado aqui. O Brasil é referência no tratamento contra HIV no mundo. Tá? E isso se deve ao SUS. A capilaridade do SUS é todo o trabalho competente que foi feito até 2017 e 2018. Né? Não que não tenham pessoas competentes ainda trabalhando, mas elas estão esmagadas dentro das políticas públicas fundamentalistas, né? E que cortaram quase, não só as verbas, mas todas as atitudes de uma campanha realmente universal, né? Mas o Brasil continua sendo referência. Então a gente não é porque, se você estivesse nos Estados Unidos, provavelmente você estaria pagando a sua medicação, né? E teria acesso às mesmas coisas que a gente está tendo. Então não se iludam, não fiquem no complexo de vira-lata, porque isso aí não funciona, tá?
Até tanto que isso que você traz para nós, até tem muitas pessoas que vêm dos outros países, né, Lê, para fazer o tratamento de HIV, para fazer tratamento oncológico, para fazer tantos outros tratamentos, por conta que aqui a gente tem essa gratuidade, né? Até eu vi uma notícia, assim, uma tirinha, aqueles posts que eles fazem referente aos gastos, né? Até tinha de uma pessoa com HIV que ela colocou que naquele ano ela tinha gasto quase $1 milhão na época, referente ao tratamento dela, né? Então, para a gente fortalecer o SUS, né? E já pegando isso no que tu traz, eu já vou encaminhando aqui para o último debate, que é importante, até a gente falou da vacina, as pessoas, vivendo ou não com HIV, se vacinarem a terceira dose também agora contra a Covid-19, já vão estar abertos os calendários de vacinação também para a gente vencer, né, essa etapa tão difícil e que retirou tantas vidas no nosso país também, é importante isso. E como você disse antes, defender o SUS também, né, porque é uma política universal, uma política pública de acesso para todas as pessoas. E essa defesa do SUS, né, a defesa das nossas vidas, a gente também vai conseguir. Agora não, que agora é férias, todo mundo vai tirar férias. Mas na segunda semana de janeiro, gente, procurem o cartório eleitoral também. Quem não tirou o título de eleitor, tire. Quem precisa fazer a transferência de título, transfira, não é, Lê? Com certeza, gente, vamos fazer as coisas, porque assim, ó, defender o SUS também é um ato político. Defender o SUS também é mostrar, né, o que a gente quer para o nosso país, né? Quem tem uma visão com empatia, que tem uma visão egoísta, tá bem explícito nisso. Lê, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu espero muito no que a UFSC retornar presencial, eu te visitar. Tu é do SED? Tu é do SED? Sim, eu sou do SED. Eu vou lá no SED para a gente tomar um café, para a gente conversar e promover também esses debates que é tão importante dentro da UFSC, ocupar esses espaços, né, para a gente debater a vivência da gordofobia, a vivência do mulherismo, né, a pluralidade de mulheres, trazer os debates referentes a HIV. Vai ser uma honra estar nessa luta já junto contigo naquele espaço, um espaço também que precisamos, né? É, uma honra para mim, muito obrigada, Mariana, muito obrigada ao Estrela Guia e vamos conversando, vamos trocando consultorias também para os vídeos, vocês têm aí a porta aberta para sugerir temas, né, para a gente fazer essa troca, a gente fazer uns collabs aí, né, de repente tu grava uns vídeos comigo e vai ser bem legal. Com certeza, vamos construir juntas e assim a gente fortalece e constrói uma sociedade com mais igualdade, com mais equidade para todas as pessoas. E para todo mundo que está acompanhando, amanhã mais 2 lives referentes ao Dezembro Vermelho, uma mesa sobre o debate, né, principal, eu adoro o debate, né, das mulheres prostitutas / putas, e também a mesa dos homens trans. E no dia 15 e no dia 16 a gente também vai ter um cine debate com as temáticas referentes a HIV e a AIDS. Um beijo para todas as pessoas, fiquem muito bem. Manda um beijo pro teu filho, pede para ele me seguir no Insta, vai ser uma honra. Sim, falo sim, tá? Beijo. Tchau.